Igreja da Luz, Lisboa. Filha do rei Dom Manuel I, preparada para ser rainha, quase noiva muitas vezes, a infanta Dona Maria de Portugal acabou por nunca se casar. Em vez disso, encomendou obras como esta. Edificado a partir de 1575, o monumental Santuário da Luz era composto pela igreja, por um convento e por um hospital. Uma obra ambiciosa, servida pelos melhores arquitetos e artistas da época e orquestrada pela riquíssima infanta Dona Maria, que aqui se fez sepultar em Campa Rasa. Inteligente e culta, a infanta Dona Maria foi uma mecenas excepcional, uma princesa renascentista cuja dimensão audaz os historiadores dos séculos que se seguiram obscureceram. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. O que é que nos diz esta igreja, esta Capela Mor, sobre o seu encomendador? As igrejas têm essa grande vantagem de nos interpelarem pela natureza do que são. Interpelam-nos emocionalmente, interpelam-nos também quando conhecemos de facto um bocadinho sobre, como é o caso, quem foi o encomendador e inclusive é de quem foi o arquiteto. Esta capela, onde a infanta encomendadora quis ser enterrada, diz muito. Foi uma senhora, uma infanta portuguesa que nasceu no início do século XVI, morreu em 1577 e quis ser enterrada aqui. E por isso esta capela, que foi a escolha dela, exprime muito daquilo que ela é, muito da essência da infanta Dona Maria. Mas diz-nos também do arquiteto que ela escolheu para construir o seu túmulo, que era um homem profundamente conhecedor da maneira técnica e erudita de fazer a arquitetura, como se faz um arco, como se compõe um arco com uma janela, como se compõe um arco com uma porta, que tipo de arco utilizar, como construímos as coberturas, que são abóbadas de canhão, como é aqui o caso desta extraordinária construção, que sobreviveu ao terremoto e nesse sentido é também uma pérola por isso. E uma afirmação da competência, lá está, da engenharia, do engenho na construção. Do engenho, da construção do arquiteto que conjugou esse conhecimento, essa capacidade de erguer a uma altura considerável uma estrutura em pedra, com elementos decorativos e também simbólicos de extrema beleza, mas sobretudo de extremo significado. Uma referência constante àquilo que são as joias das mulheres, mas também dos homens, estamos a falar do século XVI, as joias que faziam parte da vida cotidiana desta família de elite, que são as famílias reais, homens e mulheres, que usam obviamente joias, e nós vemos ao longo dos elementos decorativos que preenchem estes muros, estes panos da igreja, citações de pequenas pérolas, que era uma das joias mais apreciadas
utilizadas pelas cortes ibéricas e pelas cortes europeias neste início do século XVI, mas vemos também a transposição de elementos utilizados normalmente nos cabochões das joias que eram usados no trajo, por exemplo, nos motivos decorativos, nos frisos que percorrem todos os panos da igreja, ou depois em versão muito maior, aquelas enormérrimas joias em oval e em retângulo, também elas seguidas pelo tal fio de pérolas com os pequenos rubis que fazem mais uma vez uma referência às joias da coroa portuguesa. Este interesse da infanta por estes elementos decorativos não foi uma espécie de adição feminil à arquitetura de um homem que se propõe fazer uma coisa estruturalmente mais viril. De todo, isto é uma encomenda conjunta. O propósito chama-se? Jerónimo de Roão é um arquiteto muitíssimo interessante que trabalhou ao longo da primeira metade do século XVI e nas 2 décadas seguintes, sobretudo com mulheres. E, portanto, há aqui um entendimento muito interessante. É importante dizer que este trabalho, sobretudo com mulheres, não exprime uma particular apetência dele, exprime, sobretudo, a existência no mercado de encomendadoras mulheres. A infanta Dona Maria não é, nesse sentido, uma exceção. Nomeadamente porque uma das senhoras para quem o Jerónimo de Roão trabalhou foi a rainha Dona Catarina, mulher de Dom João III, que lhe encomendou a Capela Mor dos Jerónimos. Ele trabalhou também para Dona Simoa Godinho na famosa Capela do Espírito Santo, que é hoje em dia a Conceição Velha. Ou seja, de alguma forma, a encomenda de várias mulheres fez com que ele tivesse uma capacidade de se entender com essas encomendas que obviamente têm algumas características específicas, mas que não fogem à regulação do tal tratado, do tal modelo de fazer arquitetura, que é aquilo que nós temos presente aqui. E se pegarmos num tratado, ou seja, num sítio onde se descreve como se faz e onde se mostra como se faz, encontramos muitos destes elementos nas pilastras, nas colunas jónicas um bocadinho fantasiadas, no recorte destas janelas muito interessantes com um pandan muitíssimo bem conseguido e muito feliz com estas janelas perspectivadas, com as portadas desenhadas na pedra como se de facto funcionassem como portada. E há aqui uma série de elementos que mostram a erudição tanto do arquiteto como da encomendadora. O que nós temos aqui é, sobretudo, um modelo renascentista, tardo-renascentista, que encontra uma filiação muito concreta no túmulo de um bispo de Rouen, a origem do pai de Jerónimo de Rouen, a cidade de Rouen, em França, o bispo Jorge d'Amboise. Também nesse túmulo revela a utilização de, por exemplo, o tetramorfo, de alguns dos santos da Igreja que estão aqui representados. E esta mesa de altar com 6 representações onde estão inscritas 4 virtudes cardeais, uma virtude teologal e uma deusa da ciência, Urânia. As 4 virtudes cardeais estão nas extremidades: temperança, prudência, fortaleza, justiça. Uma virtude teologal, que é a fé, que sintetiza as outras 2, a caridade e a esperança, que dialoga com Urânia, deusa da ciência. E isto é particularmente interessante porque é uma introdução da infanta. Esta figura não consta no tal túmulo do bispo Jorge d'Amboise em Rouen e nitidamente é um esforço da infanta num período já contra-reformista, ou seja, em que a Igreja Católica já se assume como católica e já reage à reforma provocada pelo protestantismo e, portanto, reage que é fechando-se, ditando as normas para quase tudo o que é praticado, designadamente as formas artísticas, e aqui é uma espécie de testamento intelectual da infanta, quando, não negando de forma alguma a sua cristandade e a sua devoção profunda, de facto, coloca a fé a dialogar. São as 2 figuras que estão a olhar uma para a outra com Urânia, a deusa da ciência. Vamos parar aí um segundo. A infanta Dona Maria de Portugal, filha de Dom Manuel I e da rainha Leonor da Áustria, era uma humanista, uma renascentista, trabalhou com um arquiteto, como também já referiu, que vem
de um dos centros da produção, da construção desse movimento, que foi o Renascimento, França. Este gesto de colocar a ciência numa mesa de altar, a representação da figura da ciência, nesse contexto que refere, é um desafio à Santa Sé? Eu não veria aqui um desafio no sentido de provocação. Veria, sobretudo, uma afirmação. Uma afirmação de alguém que teve uma educação de excelência, que usou-a e que colheu os benefícios dessa educação de excelência e provavelmente conviveria mal com o facto de alguns dos livros que ela teria lido terem ido parar ao índex. Isso não quer dizer que ela... à lista dos livros censurados. À lista dos... Exato. Por exemplo, a Urânia tem um livro. Também tem o Globo, mas sobretudo, se repararem, a Urânia está vestida como a infanta estaria no século XVI, enquanto que as outras telas estão vestidas como as virtudes que vão buscar modelos clássicos. E até nisso é uma afirmação, até o penteado. Então isto seria uma assinatura da infanta? Não, no sentido em que é uma espécie de autorretrato que ela colocou aqui ao lado da fé? Eu não iria tanto. A infanta, nós temos pouca documentação sobre o seu cotidiano. Sabemos que ela tinha uma corte letrada, onde todos esses conhecimentos, esses livros, essa partilha das novidades era corrente. Se a infanta se faria representar assim, tenho as minhas dúvidas, apesar de tudo, isto seria é o seu testamento. Alguém que está a preparar a sua posteridade. A sua posteridade, exatamente. Com uma escolha muitíssimo assertiva do que ela pretende e, sobretudo, do que ela pretende para depois da sua morte, porque o que aqui se trata é da memória pós-mortem. E ela faz-se enterrar em Campa Rasa, mas faz-se enterrar em Campa Rasa, falando com a ciência e falando com a sua fé. Nós já vamos voltar a conversar. Eu agora vou ter com a arquiteta Marta Ataíde, que também estudou profundamente este templo e este complexo. Já vamos falar que este templo pertencia a um complexo enorme, tudo encomenda da infanta Dona Maria de Portugal. Já nos vamos encontrar. Marta Ataíde, quando em 1575 a infanta Dona Maria de Portugal coloca aqui a primeira pedra para a construção deste templo, ela estava absolutamente ciente de que o enquadramento para esta água que brota do chão tinha que ser muito bem pensado. Sem dúvida, a infanta conhecia perfeitamente todas as características deste local. Sabia perfeitamente a força da sua sacralidade, conhecia os poderes benéficos desta fonte, que era uma fonte sagrada com uma água que curava problemas da visão. Esta profunda ligação entre a ideia de luz e da cura da visão, da cura dos olhos. Este território foi adquirido pela infanta, não fazia parte das heranças da infanta. Portanto, a infanta comprou estas terras. Compra porque tem noção da importância que a luz vai adquirindo ao longo do tempo, porque é cada vez maior o fluxo de peregrinos que aqui rumam todos os anos, e são peregrinos não só de Portugal continental, mas de todo o reino, portanto, do território também ultramarino. E há, inclusive, uma grande veneração por mariantes e navegadores que, habitualmente, antes de irem nas suas viagens, vêm a Nossa Senhora da Luz pedir proteção para as suas viagens e, quando regressam também à Senhora da Luz para agradecer o terem voltado bem. Há documentos que referem muitas ofrendas que são trazidas de muitas partes do mundo e que são deixadas aqui na Ermida da Luz. Exatamente, porque isso ainda não foi dito. Quando ela adquire este território, aqui existia uma ermida. Sim, já existia uma ermida que surge ainda no século XV, a partir de uma lenda de uma pessoa nascida em Carnide, que estava cativo em Argel e durante o tempo que está preso reza à Nossa Senhora para que o liberte. Reza a história que Nossa Senhora lhe terá aparecido e que lhe terá dito que o libertaria, mas que deveria voltar a Carnide.
e que num sítio... Que é onde estamos, que é a onde zona onde estamos, é a zona de exatamente. Carnide. E que no sítio onde há já vários meses aparecia uma luz junto a uma fonte, acharia uma imagem sua à qual deveria erguer uma ermida que viria a ser a ermida de Nossa Senhora da Luz. A inauguração da ermida é feita a 8 de setembro de 1464 e tem já na altura uma importância muito grande, porque é também criada nessa altura uma confraria de Nossa Senhora da Luz, ao qual pertence Dom Afonso V e muitos nobres. Tudo o que nos diz, Marta, só sublinha este dado que não está documentado, mas que é uma evidência. Quando a Infanta Dona Maria de Portugal, em meados do século XVI, decide comprar estas terras para mandar fazer este complexo, ela sabe exatamente a relevância que este lugar tem para as pessoas. E é uma dupla relevância. A este lugar está associada essa história que nos contou e está associada esta água com alegadas propriedades curativas dos olhos. É isso. Exatamente. Marta, qual terá sido a ordem dos acontecimentos? A crença de que a água que aqui chega é uma água curativa ou a história desse homem nascido aqui em Carnide que voltou e mandou erguer a ermida? É uma pergunta difícil, porque muitas das vezes, e neste caso em específico, provavelmente estão muito interligadas. Naturalmente que hoje, visto de um ponto de vista científico, todas as águas têm elementos químicos e físicos que promovem a cura de alguma coisa. Nessa altura, muito provavelmente, este poder curativo destas águas, como um elemento natural, como um elemento divino, feito por Deus, ou criado por Deus, acaba por estar intrinsecamente ligado ao sagrado. Portanto, onde começa e acaba, de certa forma, esta fusão, é difícil definir. Será talvez adequado pensar que a crença no caráter muito especial destas águas é muito anterior até à ermida? Muito provavelmente, sim. Já todos os locais e já saberiam das propriedades curativas desta água. É difícil sabermos exatamente o local onde estaria a fonte em relação à ermida, visto que, infelizmente, já a ermida desapareceu. No entanto, quando a Infanta manda erguer esta nova igreja, o local da fonte é um local muito específico e muito importante na igreja. Ela coloca a Capela-Mor, que é, de certa forma, o espaço mais sagrado dentro do espaço da igreja, exatamente por cima da fonte. Inclusive, cria um bocal de acesso, um bocal que liga a Capela-Mor à fonte, do qual era retirada a água sagrada e utilizada no momento da Eucaristia. Portanto, isto tem uma força simbólica muito grande. Esta ligação entre a igreja e a fonte nunca é perdida, é inclusive aumentada no projeto renascentista da Infanta Dona Maria. E dentro desta nova linguagem, a fonte é introduzida de uma forma muito notória, muito que tem que ser vista. E é colocada, mas estamos aqui metidas, temos que descer umas escadas. Mas é claramente vista de fora, porque todo o painel que anuncia a fonte escorrega na vertical quase até ao topo da Capela-Mor da igreja. E é visível de muito longe, porque a própria igreja tem uma dimensão muito grande. E é interessante, inclusive, o sítio onde é colocada, na fachada a sul, ao sol e à luz. À luz, exatamente. Tudo faz imenso sentido. Tudo isto nos dá conta do nível de deliberação
e de estudo deste complexo. Vamos até lá acima perceber exatamente como é que era este complexo? Vamos. O que é muito interessante é observar que esta tradição se mantém ao longo de muitos séculos. É uma tradição secular, com mais de 600 anos, e na realidade a Festa da Luz, a Festa de Nossa Senhora da Luz, é realizada todos os anos, no mês de setembro, coincidindo exatamente com a data de inauguração da primitiva ermida. Ah, que bonito! Marta, vamos agora juntar-nos à Carla Alferes Pinto para conversar sobre exatamente esta devoção tão funda que tinha que corresponder, na perspectiva da Infanta Dona Maria, a um complexo monumental que hoje já não vemos, já não está cá fisicamente. Como é que isto era? O conjunto era constituído por dois edifícios, o edifício do convento com a igreja e o edifício do hospital, onde funciona atualmente o Colégio Militar. Há um aspecto, era um L. Estes dois edifícios articulavam-se entre si num ângulo perfeito de 90 graus. E é muito interessante observar que o terreiro dos peregrinos estava exatamente nesse centro entre um edifício e o outro. Portanto, temos aqui um aspecto cenográfico muito acentuado, porque para se chegar a este terreiro dos peregrinos existiam 4 caminhos que vinham de norte, de sul, de este, de oeste, e quando aqui chegavam ao terreiro dos peregrinos e estavam como que abraçados por estes dois edifícios, onde de certa forma tinham a cura do corpo e a cura da alma. Este conjunto e a forma como estão organizados os edifícios produz um espaço urbano muito particular, que é esse fecho, essa peça do terreiro dos peregrinos. É interessante o que a Marta acabou de dizer, porque embora nós não tenhamos por certo o que estaria na mente da Infanta Dona Maria quando pensou neste complexo, há pouquinho falávamos de como foi importante para ela construir aquela capela com aquelas características para que a sua memória fosse eterna. E mesmo que ela não o tivesse pensado, a verdade é que a maneira como ela planeou estes patrocínios destes 3 objetos, destes 3 edifícios, o convento, a igreja e o hospital, levou a uma implementação tão forte do ponto de vista urbanístico que a verdade é que foi respeitada enquanto terreiro de peregrinos e depois enquanto praça, que faz, no fim de contas, aquilo que é a junção dos edifícios que se instalaram à volta dessa pré-existente. Hoje, o Largo da Luz. Hoje, o Largo da Luz. É muito interessante como as coisas têm esta filiação invisível, mas que é bom trazer à luz, novamente, para usar esta palavra omnipresente na nossa conversa. É curioso que ambas nos falem de espaço urbano, ou de construção, ou de produção de um desenho urbano, quando é absolutamente adquirido que estávamos fora de portas, ou seja, isto não era a cidade de Lisboa. Hoje, a cidade de Lisboa vem até aqui e supera muito esta zona onde nos encontramos, mas no século XVI isto eram arrabaldes, eram quintas, era uma zona rural. Quando é que temos a certeza de que este complexo estava a funcionar em todas as suas frentes? O hospital é inaugurado em 1618, a fachada da igreja Nossa Senhora da Luz é concluída em 1626. A fachada que vemos hoje não tem rigorosamente nada a ver com a fachada que a Infanta Dona Maria de Portugal desejou para a sua Igreja da Luz, Nossa Senhora da Luz. É que a igreja vinha até ao fundo deste passeio, no mínimo, não? Sim. A fachada da igreja alinhava exatamente a partir da fachada do convento, prolongava-se por todo este espaço. Hoje o que é o adro da igreja era o espaço da nave da igreja. O terremoto de 1755 foi o grande problema de todo este conjunto. A onda que se propagou fez a demolição da parte poente do edifício do hospital, faz colapsar a nave da igreja e também uma grande parte das dependências conventuais. Sabe-se que a nave da igreja ficou
em muito mau estado durante muito tempo e só acabou por ser totalmente demolida e feita a nova fachada, a fachada que vemos hoje, já no século XIX. Pelo menos sobrou a Capela Mor e o retrocor, que realmente é tipicamente longo, é muito comprido. Sabemos como era a fachada da igreja, porque existe uma gravura que nos permite, felizmente, ter uma ideia de como seria a igreja completa no século XVI, portanto, antes do terremoto de 1755. E podemos observar que era uma fachada muito idêntica à fachada da igreja de São Vicente de Fora. Portanto, quem quiser ter uma noção da envergadura do edifício que estava aqui, tem em São Vicente de Fora um exemplo. E também na parte conventual, porque hoje o que observamos é um edifício com um piso, mas a gravura revela-nos um edifício com 3 pisos. Portanto, um convento que se desenvolvia com 3 pisos. É uma afirmação de poder, porque é esta monumentalidade, é esta imponência que a Marta nos descreve, depois tem que corresponder a uma intenção política. A infanta Dona Maria estava a fazer a sua derradeira afirmação de poder e de autoridade. Não é por acaso que ela escolhe este arrabalde, a luz, hoje em dia carnida, a luz de carnida. Isto acontece porque ela, a certa altura, percebe que, de facto, não vai continuar a ter um papel na corte como tinha até então. Dom Sebastião é rei, Dom Sebastião tem uma estratégia política e de afirmação do seu poder que não é que a exclua, mas já não lhe dá a relevância que ela tinha tido até então. A infanta Dona Maria percebeu também que não iria casar e por isso passa a ter um tipo de atuação mecenática, ou seja, a patrocinar objetos artísticos, a patrocinar cultura material, a patrocinar literatura, música, o que for, com um sentido muito mais perpétuo, porque ela sabe que não vai casar. Ou seja, ela não vai ter filhos. Ela não vai ter filhos, o que ela vai fazer é mostrar à cidade de Lisboa que ela é a sua benfeitora. Como a rainha Dona Leonor, a tia paterna da infanta Dona Maria, a rainha das misericórdias, que de alguma forma a infanta Dona Maria vai também relembrar aqui, ao construir um hospital, ao mandar construir um hospital para os peregrinos que vão vir ao santuário, ao ancestral santuário de Nossa Senhora da Luz, que a leva a construir também a igreja onde quer ser enterrada e a patrocinar o convento. Ou seja, há aqui não uma noção visionária no sentido em que ela constrói qualquer coisa pela primeira vez, mas no sentido em que ela se percebe como essa construção é importante para a perpetuação da sua memória. E porquê? Não só porque as coisas são belas e porque ela manda rezar missas pela sua alma, mas sobretudo porque serve a população. E serve a população através do hospital, como já servir enquanto senhora de Torres Vedras, ao mandar, por exemplo, fazer as obras de beneficiação do chafariz dos Canos, em 1561, mais ou menos, à altura em que ela percebe, já com 30 e muitos anos de idade, que provavelmente já não casará. Que idade tinha a infanta quando colocou a primeira pedra para a edificação deste conjunto? Ela tinha 54 anos e não estava à espera de morrer apenas passado 2 anos. Morreu com 56. Morreu com 56. O que ela nos teria construído, entretanto, se não tivesse morrido? Se tivesse morrido. É bem verdade. É curioso que uma senhora com este desejo de monumentalidade tenha querido fazer sepultar em Campa Rasa. Mas não foi a sua inicial intenção. Esta foi a maneira como ela decidiu fazê-lo, mas há uma história por trás disto. A infanta Dona Maria tentou por todos os meios ser enterrada junto com os seus familiares mais próximos, no panteão mandado erguer por seu pai, rei Dom Manuel, nos Jerónimos, no Mosteiro de Santa Maria de Belém. O local foi escolhido, tratava-se da sala do capítulo. A infanta, inclusive, terá encomendado o desenho do mausoléu, julga-se que terá sido desenhado por António Capelo, apesar de estar sempre em discussão. Seria certamente um dos mais imponentes mausoléus da sala do capítulo. Em finais da década de 60 do século XVI,
O seu meio-irmão, o cardeal Dom Henrique, informa-a de que o espaço que ela teria escolhido ia servir para túmulo de Dom Sebastião. E contra a vontade do rei não se argumenta e, portanto, a infanta percebe a partir daí que decide procurar outros caminhos. Caminhos esses que perpetuam a sua memória e que vimos dar aqui. É este túmulo em concreto, que se posiciona precisamente em frente da mesa de altar, conversando também ela com a tal ciência e com a tal fé de que há pouquinho falávamos, e túmulo que, ao contrário daquele outro majestoso, é para que todos nós caminhemos por cima, num sinal de humildade, mas ao caminharmos por cima dela estamos a partilhar esta caixa de joias, que no fim de contas é o seu mausoléu. A infanta Dona Maria teve várias tensões com o seu meio-irmão, o cardeal Dom Henrique. A infanta Dona Maria teve várias tensões ao longo da vida e se há algo que nós lhe podemos apontar como profundamente característico é a resiliência. O facto dela ter perdido o pai quando tinha 6 meses de idade, Dom Manuel I. Dom Manuel I, faz com que ela passe a ser irmã de rei e não filha de rei. E isso é significativo numa corte e, sobretudo, numa corte em que estamos a falar de mulheres. As tensões com o cardeal Dom Henrique, seu meio-irmão, como Dom João III era seu meio-irmão, advêm sobretudo das relações políticas, diplomáticas e de representação dentro da corte. Ou seja, quando um surge, o outro apaga-se. Ou pelo menos tem Exato. que baixar o volume. Tem que baixar o volume, é um bocadinho isso. E nesse sentido, quando ambos pretendem a mesma coisa, um tem que ceder. E aquele que cede é normalmente aquele que do ponto... Mas isso é muito curioso, Carla, porque isso indicia que ela se batia com os meios-irmãos, sendo muito mais nova, de igual para igual. Ela batia-se, de facto. Talvez a historiografia nos tenda a dizer que tal não acontecia. Quanto mais conhecemos, mais percebemos que acontecia. Por exemplo, a infanta Dona Maria levou sempre avante, frente ao seu meio-irmão rei, Dom João III, a reclamação dos seus direitos, por exemplo, na fortuna que tinha como herdeiro universal de sua mãe, que não teve mais filhos. Sua mãe, com o rei Dom Manuel, e a segunda com Francisco I de França. Não teve filhos com Francisco I de França. Portanto, toda a fortuna castelhana e francesa da rainha Leonor da Áustria era da infanta Dona Maria, que herdou em 1558. E a partir daí moveu todos os meios, nomeadamente judiciais, para ser herdeira daquilo a que de facto tinha direito. E tem que se bater por esses direitos, porque alguns deles interferem diretamente com a autoridade política do imperador em Espanha e do rei de França. Por exemplo, a infanta Dona Maria era herdeira das Ilhas Canárias, que pertenciam à rainha Dona Leonor da Áustria. A sua mãe. A sua mãe, e que, obviamente, Carlos V nunca lhe concedeu. Foi protelando, discutindo, arranjando pretextos para dilatando a situação. E alguns dos problemas relacionados com a testamentaria da infanta Dona Maria que justificam a construção ou que alimentam a construção deste complexo urbano de que falávamos há pouco, vêm precisamente daí. Daquilo que era a imensa riqueza que ela possuía, mas que nós não temos noção quanto de facto houve em seus cofres. E isto levou décadas infinitas a resolver-se, se é que alguma vez se resolveu. Temos aqui a única representação em toda a Igreja da infanta Dona Maria, uma representação póstuma, não é verdadeiramente um retrato, mas é uma boa síntese que capta os principais aspectos faciais que fazem com que nós a possamos identificar. Estas tábuas repetem o formulário que se encontra também na capela do antigo hospital e aproximam-se muito do busto relicário de Santa Engrácia. É curioso, Carla, ver aqui a infanta neste contexto entre religiosas e religiosos, quando de facto aquilo que se associa normalmente à infanta Dona Maria é o número de vezes que ela esteve noiva. Foram muitas vezes. Foram muitas vezes, de facto. E foram muitas vezes por circunstâncias relacionadas com a vida e por circunstâncias relacionadas com as tensões de se nascer princesa. Ela nasce princesa, foi criada para ser rainha, mas deixa de ser filha de rei aos 6 meses de idade, com a morte do rei Dom Manuel, e, portanto, vai ser consecutivamente preterida
por outras infantas que, como ela, precisavam de casar, mas que eram filhas de reis. Não é demais sublinhar, para os mais distraídos nestas matérias, que evidentemente os casamentos entre pessoas reais não eram casamentos baseados no afeto. Isso não se colocava, não é? Portanto, eram casamentos, eram alianças políticas. Portanto, políticos, diplomáticos, a este nível, sem dúvida alguma, e tinham como objetivo principal produzir filhos, como é óbvio, para assegurar a continuidade da linhagem. É nesse sentido que também os múltiplas propostas de casamento que nunca se concretizaram da infanta são muito interessantes. Mas finalmente quem é que propunha? Eram os noivos que se propunham? Muitas vezes não, raramente eram os noivos, eram os pais dos noivos, eram as linhagens que se degladiavam no território europeu por poder e por preponderância, que tentavam casar os seus filhos mais ricos, mais sagazes, mais educados, de maneira a perpetuar poderes e linhagens de forma muito concreta. A mãe da infanta preocupou-se imenso em casá-la para que a pudesse levar para junto de si, portanto, na corte francesa, uma vez que Leonor da Áustria casa pela segunda vez com Francisco I de França. Depois ela a própria infanta tenta várias vezes casar com Filipe II de Castela. É preterida na primeira vez pela sobrinha, filha de Dom João III, seu meio-irmão. O rei enviúva, ela tenta casar uma segunda vez e essa é, sem dúvida, um dos momentos mais terríveis, que é quando se sabe da morte do herdeiro de Henrique VIII, rei de Inglaterra, o que faz com que ascenda ao poder Maria Tudor, a filha de Catarina de Aragão, a princesa católica da Inglaterra. E, portanto, Carlos V manda parar tudo porque o seu filho vai casar. Filipe II vai casar com a presumida rainha católica da Inglaterra. E é a segunda vez que a infanta Dona Maria é preterida num casamento com Filipe II. A partir daí, a idade dela avança e os casamentos passam a ter mais uma função representacional do que necessariamente assegurar herdeiros. Seja como for, de facto, ela nunca casou, não obstante as múltiplas propostas que passaram também por possibilidades de casar em Inglaterra e de casar com o Dom Fernando da Alemanha, por exemplo. A Dona Maria de Portugal era uma mulher excepcional? Era uma pessoa excepcional, pergunto. A infanta Dona Maria de Portugal era uma pessoa muito interessante, com algumas características que nós hoje em dia valorizamos muito, como, por exemplo, a resiliência e a capacidade de se transformar. Eu não considero que ela seja excepcional, porque gostaria de tirar a narrativa sobre as mulheres de um registro de excepcionalidade. O problema, ou seja, a historiografia tendeu a ser escrita por homens e a enfatizar os feitos dos homens, esquecendo que a história também tem mulheres. Estas mulheres, como outras, não necessariamente régias, podem ser mulheres aristocratas ou outras que não o sendo, são também mulheres nesse registro de excepcionalidade. De excepcionalidade porque eram muito boas a fazer aquilo que faziam. Diria que ela cumpriu muito bem o papel para o qual foi formada, para o qual foi criada. Ela teve uma educação de exceção, tal como tiveram os homens, seus irmãos ou meios-irmãos. Ela teve uma formação de excelência e teve acesso a um tipo de cultura, de erudição, que era partilhada por homens e mulheres nesta corte do rei Dom Manuel. E ela soube pôr esse conhecimento e essa cultura a seu serviço. E fê-lo, de facto, de uma maneira exemplar. Não diria que é excepcional, porque quase todas as mulheres com quem ela conviveu neste período são também mulheres excepcionais. A verdade é que a Casa de Avis, a que pertencia Dona Maria por via de Dom Manuel, evidentemente, é uma casa com gente excepcional e com mulheres muito carismáticas, muito audazes, muito fortes. Estou a pensar na avó, sim, a mãe de Dom Manuel I, Dona Beatriz. Sem dúvida nenhuma. Extraordinária. A tia, irmã de Dom Manuel, a rainha Dona Leonor, maravilhosa. A própria mãe,
Embora fosse absolutamente, pela com Casa de certeza. Avisos apenas por afinidade, por ter Sem casado. dúvida. Todas elas são, de facto, mulheres, nesse sentido, extraordinárias. Há que lembrar que Dom Manuel não nasceu filho de rei. Exatamente. E as mulheres que estavam à volta dele, leia-se a mãe e a irmã, foram fundamentais para a sua formação. E para a sua chegada ao trono de Portugal. Também ajudaram, particularmente a irmã. Há também que lembrar, por exemplo, que a irmã da mãe de Dom Manuel, da infanta Dona Beatriz, era mãe de Isabel a Católica. Ou seja, esta excepcionalidade de mulheres criadas em torno da corte portuguesa espalham-se para além dos limites da corte portuguesa. Claro, e das fronteiras portuguesas, derramam-se por E, toda aliás, a Europa, é não por isso que ela queria tanto casar. E é por isso que o papel dela era tanto o de casamento. O facto destas mulheres terem tido um papel tão relevante no momento em que viveram não lhes mereceu, por parte da história, um registro tão eficaz como aquele que foi feito para os homens. Referindo-me especificamente ao caso da infanta Dona Maria, há uma situação que a marca muito. É verdade que, a partir de certa altura, ela faz toda uma construção e empenha-se imenso na perpetuação da sua memória. Acontece que esse esforço fez também com que, de alguma forma, se fossem lançadas as sementes do seu esquecimento. Porquê? Porque a sua riqueza era tanta e a maneira como essa riqueza foi sendo gerida ao longo das décadas, que se prolongaram por séculos, levou a que, do ponto de vista da construção da sua história, lhe fossem aduzidas características que estavam mais de acordo ao momento em que o texto era escrito do que necessariamente àquilo que ela fez. Ou seja, para eu clarificar, a infanta Dona Maria era certamente uma mulher muito religiosa, não era necessariamente uma mulher beata, não era necessariamente um modelo de virtudes de beatude, como, por exemplo, o seu primeiro biógrafo a quis retratar. Frei Miguel Pacheco, não por acaso um frade da Ordem de Cristo, que é enviado para Madrid para perceber o que é que se passa com a fortuna da infanta Dona Maria. É enviado quando? Quase 100 anos após a sua morte. E é aí que se começa a construir o mito, muito caridosa, com uma forte tendência de beatitude e não corresponde, esquecendo outras características que também constroem esta fortíssima personalidade. Só uma mulher muito forte, muito política, com uma consciência muito forte do seu papel na sociedade e da memória que quer deixar, é que investe na arquitetura e em planos urbanísticos como ela faz, afrontando quem tivesse que afrontar. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página, onde pode rever este e os outros Visita Guiada.